Pode ir. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Ai, tá no Mais um assunto, pessoal, que vai cair na nossa prova. A gente vai discutir sobre o tempo histórico, tá bom? Lembrando que a gente vai trabalhar no próximo conteúdo, vai ser em torno das primeiras civilizações, o início da humanidade, das sociedades. E é interessante como a história vai se ligar também com a arte, porque a gente vai perceber a respeito das artes rupestres e a respeito de se pensar o tempo, de se pensar a vida, de se pensar a sociedade, tá bom? Então, pessoal, quando a gente lembra de tempo, a gente lembra de algumas coisas, como o tempo do calendário, tá bom? Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023, tá bom? E esse tempo do calendário tem a ver também com a marcação de tempo depois de Cristo, tá certo? Esse tempo do relógio tem a ver com a gente estar aqui cerca de 9h20, de 9h45 a hora do recreio, tá certo? Esse tempo passa, esse tempo é uniforme, esse tempo tem uma plasticidade, esse tempo avança, tá bom? E esse tempo avança e nunca retrocede, tá certo? Eu lembro para vocês uma frase de Agostinho de Hipona, que disse que somos apegados ao presente. O tempo é algo que não conseguimos definir. O tempo é ao mesmo tempo futuro, é ao mesmo tempo presente e ao mesmo tempo passado. Porque o que eu acabei de falar já passou. O que vai acontecer já aconteceu no presente. E o presente é o agora, tá bom? Esse é um pouco do tempo. O tempo é aquilo que a gente sabe, mas não consegue explicar, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente pensa no tempo histórico, pessoal, a gente vai entender uma coisa bem curiosa, bem interessante. Porque o tempo em história. A gente tem o tempo do relógio. Só que a gente precisa transformar, Maxwell, esse relógio, o que acontece, os acontecimentos, analisar as sociedades e transformar em história, tá bom? Como é que a gente transforma em história? A gente transforma em história, pessoal, analisando as continuidades e mudanças, tá bom? E essas continuidades e mudanças a gente precisa fazer um recorte, tá certo? Esse aqui é o período, os períodos, o recorte da história. Por exemplo, esse recorte da história, pessoal, a gente precisa perceber e compreender e fazer um recorte coerente, tá bom? Por exemplo, os processos das guerras mundiais, eles vão desde o colonialismo e o neocolonialismo, vão desde o século XIX. As duas guerras mundiais, tá bom? Que são, na realidade, uma grande guerra pelas suas ligações e conflitos. Mas a gente percebe que o acontecimento da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi de 1914 a 1918, tá bom? Ou seja, se fez um recorte, tá certo? Para transformar o tempo que passa em tempo histórico, tá bom? Não tem como eu analisar tudo junto, a Idade Média, a Idade Moderna e a Segunda Guerra Mundial. Não tem como. Porque muita coisa vai misturar e vai ficar estranho, tá bom? Vai ficar impossível de se compreender. Então, o que a gente faz? A gente transforma o tempo e transforma em um tempo histórico, para tornar compreensível, para dar uma plasticidade, para perceber nesse período o que continuou e o que mudou. Na Idade Média, o que continuou e o que mudou. Em um século, ou na metade de um século, ou até em um tema, tá bom? Pode ser a continuidade e mudanças em um século. Pode ser a continuidade e mudanças sobre um tema, tá bom? Por exemplo, na Idade Média, o que na religiosidade mudou? Como é que a religiosidade foi transformada na Idade Média? Esse é um tema para ser estudado. Então a gente vai perceber o seguinte: o que continuou nisso? O que mudou? Tá bom? É por isso que as pessoas percebem que as circunstâncias medievais, os fundamentos dos pensamentos medievais vão sendo alterados no acontecimento da Reforma Protestante. No desmembramento do Império Romano do Oriente, vão entender isso principalmente também em torno da Revolução Francesa, em 1789, ou seja, são fundamentos sendo terminados. E a partir dessas continuidades e mudanças que a gente vai perceber o que a gente já pesquisou, ou seja,
Idade Média, Idade Moderna, Idade Antiga. Isso tudo, pessoal, é uma análise. Isso tudo a gente vai partir em torno das perguntas para a fonte. E aí eu passei para vocês a questão de fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Quem sabe? Fontes históricas, eu. Sim, pode falar. Fontes históricas. É meio que a história e o tempo. Tá bom. Fontes históricas é o que a gente vai recolher as informações, o que a gente chama de vestígios sobre a história. Então, a gente vai pegar essas informações e encaixá-las, colocá-las em um tempo, tá bom? A partir do tempo, a gente vai fazer o quê? Análises, perguntas, a gente vai ver o que mudou e o que continuou, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem didático para vocês. Do período da teologia medieval da Igreja Católica para o período da Reforma Protestante, o que continuou? Por exemplo, a Bíblia continuou sendo lida e interpretada, tá certo? O que mudou? Por exemplo, anteriormente você deveria ter fé na autoridade da Igreja Católica. Agora, para os protestantes, o que mudou nisso? Agora eles deveriam ter autoridade na fé, tá bom? A autoridade deles então estava baseada na fé que eles tinham, não que a instituição deveria cuidar da salvação deles, mas agora que eles haveriam de cuidar da salvação deles e da própria fé deles, tá bom? Então vocês viram, continuou com a Bíblia, mas o meio de salvação mudou, tá certo? Isso é muito importante. Continuidades e mudanças. E aqui, pessoal, como a gente vê nessa frase, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Sem vergonha, vamos lá. O tempo é o meio e a matéria é a história. O que é isso, pessoal? A gente estuda a história com o tempo, tá certo? Então, ele é o meio, tá certo? Mas ele, ao mesmo tempo que ele é o meio da história, ele também é a matéria. O que é isso, pessoal? É que a gente vai estudar a história através do tempo histórico, e tudo que acontece na história vai acontecer no tempo. Por quê? Porque a gente precisa que as coisas passem para que se estude história. A gente precisa que as coisas mudem. É por isso que o eterno e infinito não tem, antes da história. Tá certo? Isso é interessante. A história tem a ver com o tempo tem a ver com o limite. Agora o infinito, o eterno, ele não tem limitação. Tá certo? Então a gente observa essas limitações, essas mudanças, essas alterações e tudo isso aqui que tem a ver, pessoal, com o tempo em história. Tá certo? Ok? Sem problemas? A gente pode até prosseguir em relação aos assuntos, tá bom? Os primeiros seres humanos. E eu queria saber com vocês, próximas aulas, vocês querem uma revisão? Próxima aula dessa semana, vocês querem uma revisão, tudo mais? Revisão. Para fazer uma prova bacana. Acho que vocês estão quase tudo na ponta da língua. As aulas estão gravadas no YouTube, tá certo? E a gente vai se divertir bastante na hora da prova, tá bom? Obrigado.